Esta é a segunda videoaula da disciplina Resistência dos Materiais 2. Nesta videoaula, vamos abordar o tema cisalhamento em vigas de seção transversal prismática, através da resolução de um exercício. Primeiramente, vamos ler e interpretar o enunciado da questão. Se a viga for submetida a um cisalhamento V igual a 15 kN, determine a tensão de cisalhamento na alma nos pontos A e B. Bom, vamos entender primeiro o que é alma. Esse perfil é um perfil I, onde essa parte superior e inferior são conhecidas como aba ou mesa. E essa parte aqui, interna mais esbelta, é conhecido como alma. Bom, já sabendo isso, agora vamos entender o que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo tensão de cisalhamento e nos deu a força cortante. Então, nós vamos precisar de usar a fórmula do cisalhamento para calcular as tensões de cisalhamento. Esta equação, ela usa o cortante, que foi dado no enunciado, o cortante interno, a força resultante interna, e três propriedades geométricas, sendo elas o momento estático da área em relação ao eixo neutro, o momento de inércia da seção inteira em relação ao eixo neutro e também a largura da seção transversal no ponto ou nos pontos onde se quer determinar a tensão de cisalhamento. Bom, nós precisamos aqui de três propriedades geométricas, então vamos começar analisando a simetria da nossa seção transversal. Para fazer isso, a gente traça uma reta horizontal na metade da altura do nosso perfil, da nossa seção transversal. E aí nós vamos perceber que a porção superior é diferente da porção inferior. Sendo assim, não há simetria em relação ao eixo horizontal, que é o nosso eixo Z. Vamos fazer o mesmo para o eixo vertical. Vamos traçar uma reta na metade da largura da alma e da aba inferior. E aí a gente percebe que a porção à esquerda é igual à porção da direita. Sendo assim, a seção transversal tem simetria em relação ao eixo vertical, que é o eixo Y. Conclusão, a seção é monossimétrica. Esse monossimétrica quer dizer que a seção só tem simetria em relação a um dos eixos. No caso desta seção transversal, do nosso exercício, essa simetria ocorre em relação ao eixo Y. Bom, se a seção é monossimétrica, nós temos que determinar a posição do centro de gravidade. Sabemos pela simetria da seção, que está em relação ao eixo Y, que o centro de gravidade vai estar posicionado ao longo do eixo Y, ou seja, sobre o eixo Y. Bom, o método para calcular esse centro de gravidade, nós precisamos traçar um eixo de referência, que eu sugiro sempre que seja nas extremidades da seção, para evitar coordenadas negativas, e também dividir a figura, a seção composta, em retângulos mais simples. No caso aqui, nós dividimos em três retângulos, sendo a aba inferior o retângulo 1, a alma o retângulo 2 e a aba superior o retângulo 3. Bom, definido o eixo de referência, nós vamos marcar o centro de gravidade de cada retângulo e cotar essas distâncias dos centros de gravidade de cada figura em relação ao nosso eixo de referência Z, que está aqui na parte inferior. Com isso, nós já podemos calcular o nosso centro de gravidade, que nada mais é do que uma média ponderada. Vamos fazer isso através de uma tabulação. Nós vamos fazer uma tabela e aí a gente consegue fazer essa média.
Bom, vamos colocar a figura aqui para nos auxiliar. E essa tabela consiste no seguinte: a gente enumera as nossas figuras, os nossos retângulos, fazemos o cálculo de cada área, de cada um, né? Base vezes altura. Colocamos aqui as distâncias que nós avaliamos aqui na figura, a distância do centroide de cada figura até o nosso eixo de referência, fazemos a multiplicação. O resultado desse somatório nós vamos usar na equação abaixo. E aí nós vamos determinar a posição do centro de gravidade da peça composta em relação ao nosso eixo de referência, que foi arbitrado. Vamos transcrever, então, esse valor para a nossa figura, para ficar mais fácil de visualizar. Este valor está aqui cotado em relação ao eixo de referência. Reparem o centro de gravidade onde ele está posicionado. Bom, agora que eu sei onde está o meu centro de gravidade, eu vou traçar o meu eixo Z passando por ele. Esse aqui é o meu eixo neutro. Agora que eu conheço meu eixo neutro, eu posso calcular tanto o momento de inércia da seção quanto o momento estático. Bom, para calcular o momento de inércia, eu, ao contrário das aulas presenciais, eu não vou fazer em forma de tabela, né? Mas o conceito, lembrando, o conceito é o mesmo. Nós só vamos fazer de outra forma. Vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo neutro. Então, a nossa figura está aqui. Nós precisamos usar o teorema dos eixos paralelos para determinar o momento de inércia de cada figura. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o momento de inércia de cada figura usando a mesma divisão que a gente usou para calcular o centro de gravidade. Então, nós vamos fazer o momento de inércia de cada figura e o somatório destes momentos de inércia vai ser o meu momento de inércia em torno do eixo Z. Bom, vamos fazer primeiro aqui para a figura 1. Momento de inércia, então, vai ser dado por momento de inércia da figura isolada em torno do eixo Z, ou seja, aqui, ó, base, que é a dimensão paralela ao eixo Z, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Mais a área, base vezes altura, vezes a distância do centro de gravidade da seção do retângulo 1 até o centro de gravidade da seção composta, que nós calculamos no passo anterior. Para calcular essa distância, basta a gente subtrair da nossa posição calculada pela posição que nós usamos para determinar o centro de gravidade. Então, fazendo essa subtração, nós elevamos ao quadrado e aí nós temos o resultado do momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo neutro. Vamos fazer o mesmo para a figura 2. Lembrando, a base é a dimensão paralela a Z, estou determinando em relação a Z. A altura em relação ao eixo Z, é a dimensão perpendicular, dividido por 12. Ou seja, isso aqui é o momento de inércia do retângulo, mais a área do retângulo 2, vezes a distância do centro de gravidade da figura 2 até o centro de gravidade da seção. Então, basta eu fazer essa distância menos essa. E aí, eu vou ter esse trechinho aqui, que é o que eu preciso. Isto ao quadrado, eu determino o momento de inércia da figura 2 em relação ao eixo neutro. O mesmo para a figura 3. Momento de inércia do retângulo 3 em relação ao eixo Z, considerando a figura isolada, mais área vezes a distância do centroide da figura 3 até o centro de gravidade da seção transversal. Então, nós temos aqui o resultado. A soma da parcela 1 com a 2 mais a 3 me dá o momento de inércia da seção transversal inteira em relação ao eixo neutro, que é o eixo Z. Bom, então agora
já calculamos o momento de inércia em relação a Z. Vamos fazer agora o momento estático. Então, para fazer o momento estático, para calcular o momento estático, a gente precisa definir as áreas para poder calcular. Bom, esta área ela é definida em função dos pontos onde a gente quer calcular a tensão. Então, vamos fazer primeiro em relação ao ponto A. Então, o ponto A está aqui entre a alma e a aba superior. Nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo neutro que passe pelo ponto A. E vamos avaliar a porção superior e a inferior. E vamos achurar aquela que for mais fácil para poder calcular o nosso momento estático. No caso, é a porção superior. Nós vamos achurar essa área e vamos marcar o centro de gravidade dessa área, que é a área A', em relação ao eixo neutro, fazer essa cota. Nós marcamos e calculamos essa distância. Essa distância, então, nós vamos usar para calcular o nosso momento estático. Nosso momento estático vai ser dado por essa distância vezes essa área achurada. Isso para o ponto A. Para o ponto B, o procedimento é o mesmo. O ponto B está aqui na parte inferior. Nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo neutro que passe pelo ponto B. Vamos avaliar a porção inferior e a superior. Bom, por inspeção visual, nós percebemos aqui que a porção inferior é mais simples. Então, nós achuramos esta área, marcamos o centro de gravidade desta área, que é a área A', e cotamos a distância desse centro de gravidade até o eixo neutro. Bom, com estes valores, agora a gente pode fazer o cálculo do momento estático, definidos aí pelo ponto A, com as áreas. Bom, vamos voltar de novo, né? Ficou confuso. Então, nós vamos calcular os momentos estáticos que são definidos através dos pontos A e B. Então, através dessas áreas aqui, as áreas achuradas. Então, como é que vai ficar o cálculo? O momento estático que foi definido pelo ponto A vai ser a distância do centro de gravidade da área definida aqui pelo ponto A até o eixo neutro, vezes a área A', essa área aqui superior. Nós temos esse momento estático. O do ponto B é a área inferior, a distância do centro de gravidade até o eixo neutro, vezes essa área achurada. Bom, e aí nós temos o resultado. Agora, basta a gente avaliar as nossas larguras e depois substituir na nossa equação. Mas antes, vamos fazer aqui uma análise das unidades dos nossos esforços solicitantes. O esforço solicitante é a força cortante. Ela foi dada em quilonewton. Eu sempre recomendo que a gente trabalhe com as unidades newton e milímetro, para que as tensões sejam calculadas em MPa. O importante é que as unidades sejam sempre compatibilizadas. No caso, eu vou fazer a conversão para manter os nossos cálculos no Sistema Internacional de Unidade. Então, vou transformar a força cortante de 15 kN para 15.000 newtons. Para passar de kilonewton para newton, basta multiplicar por 1.000. E agora, a gente substitui na fórmula de cisalhamento para poder calcular as tensões nos pontos A e B. Lembrando, são dois pontos. Então, no ponto A, a largura na alma é igual a 25, né? Nós vamos substituir na equação força cortante 15.000 newtons, momento estático definido pela área lá no ponto A, em torno do eixo neutro, nós calculamos, momento de inércia da seção inteira e a largura. E aí nós temos um valor de
1,99 MPa, no ponto A. No ponto B, a largura na alma vai ser a mesma, 25, porque a seção é constante na alma, ela tem espessura de 25. O que vai mudar para o ponto B é só o momento estático, que é esse valor aqui. Então, substituindo os nossos valores, nós vamos ter que a tensão de cisalhamento no ponto B é igual a 1,65 MPa. Então, chegamos aqui ao final do exercício e eu espero novamente ter contribuído para o melhor entendimento deste conteúdo. Até a próxima videoaula.